começar a live, fechei tudo, arrumei, preparei, vou falar, e veio no meu coração assim, apresenta o que manda no jogo, que é a natureza. Então eu vou começar com a natureza, para você entender o que é fleuma e o perigo de não se diagnosticar. Essa plantinha está aqui na água. Só que eu trouxe lá de casa, inclusive isso aqui, ela estava assim, para ir embora pro lixo. Era uma planta linda. Eu morava no outro apartamento aqui pertinho da clínica e estava lá. Eu falei, nossa, que linda, mas às vezes as pessoas não conseguem cuidar, né, em casa. Aí eu peguei, cuidei, ficou enorme e trouxe uma mudinha aqui para a clínica. Ela tá na terra e tá muito grande, mas na água ela tá pequenininha porque ela tem um limite. Raquel, o que tem a ver essa planta com a enfermidade que você vai falar, com as enfermidades? A terra, escreva assim, a terra é a base do crescimento. A terra. Então, na água, ela não vai crescer tanto, porque a água é fundamental, mas a terra faz crescer. Então, vamos pensar na terra. Quem domina a saúde também são os elementos. Raquel, mas os elementos são... Olha que incrível, hein? Estou muito feliz com essa live, porque eu sempre quis fazer e achava esse tema assim complicado. Só que como eu estou muito alinhada aqui no meu coração com o Criador, vou todo dia aqui para dentro, faço minha oração, e está na hora de falar de coisas mais sérias, porque a doença cresce muito hoje, as doenças. Então, o público que está aqui é muito bom. Eu honro a presença de cada um, vocês têm base de 5 elementos, a cada semana melhor, então eu já posso falar de fleuma, tá? E então veio no meu coração assim, clareia a fleuma. A fleuma tem que ser fácil de compreensão. Compreensão simples, senão vira um tabu como é hoje para o profissional de medicina chinesa, né? Então, para eu explicar desses elementos dentro de nós, profissional de medicina chinesa, essa live é principalmente para você. Para você que tem dúvidas sobre fleuma, para você que muitas vezes não consegue tratar. Eu já tive no seu lugar, não tratava fleuma há 20 anos atrás e hoje para mim é algo bem natural. Então fica comigo que eu vou te ajudar aqui. Os elementos estão dentro de nós, então vou começar pela terra, que é o elemento ligado a um órgão. Mas antes de eu falar desse órgão, o que a terra faz? Ela dá nutrientes, ela dá condição, ela dá resistência à semente. Então é importante ter resistência. Se eu pegar aqui essa sementinha da planta e botar no ar, ela não cresce. Mas se eu colocar na terra, no escuro, na umidade, ela rompe e cresce. Então esses nutrientes têm que chegar na semente. Nossa terra é o órgão baço. E aí nós chegamos ao primeiro impasse da fleuma. Eu vou mostrar algo que vai mudar a sua prática. Você vai colocar um holofote no paciente, ele vai te agradecer para sempre. Você vai ter aí a facilidade de ter mais vínculo com o paciente, de ter pacientes semanais e atender com excelência. O paciente tem que voltar toda semana. Você vai conseguir realizar um programa de tratamento quando você tiver a base da medicina chinesa e souber diagnosticar bem a fleuma. Então volta para a terra. Se a terra está seca, a árvore cresce, sim ou não? A semente rompe, sim ou não? Se a terra está pobre, se a terra está escassa, é difícil, né? Uma terra abundante. Quem já foi aí para a serra, quem já foi bem para a natureza, sabe aquele cheiro da terra úmida. Só que no corpo, não, perfeito. No corpo, o órgão baço, para o médico, ele pode estar formado aí nas maiores universidades do país, a função do baço é diferenciada. Então, primeiro, fala assim, eu vou respeitar os médicos. Para você crescer, é importante você respeitar quem desconhece o assunto. O médico não pode ser responsabilizado porque ele não sabe que o baço está ligado à terra. Tá bom? Então, por favor, sem críticas, faça a sua parte e cresça de forma alinhada. O baço está ligado à terra por quê? Porque os chineses antigos observaram que no corpo o baço tem a função de nutrir os outros órgãos. Ele forma sangue, obrigada, vou respeitar. Ele forma sangue, o baço acende a energia para a circulação para o cérebro,
ele controla o pensamento, os líquidos, ele controla os músculos. Nossa, olha a terra do corpo. Se uma pessoa não sabe raciocinar, ela tem a vida comprometida. Se um paciente tem um músculo fraco, ele não consegue caminhar de manhã. Se o paciente não tem uma boa digestão, ele pode ter síndromes autoimunes pela deficiência de sangue. Então o baço escreve assim: o baço domina a imunidade. Tá bom? Mas por que ele tem tanta relação com a fleuma? Agora volta para a natureza. Vamos lá. Se você tem o baço, tem uma frase que fala assim, eu não sei exatamente aonde está na Bíblia, mas eu estudo a Bíblia junto com o taoísmo, porque tem umas similaridades muito ricas. E tem um versículo que fala assim: Deus encobriu as coisas para os reis esquadrinhá-las. Então, assim, os 5 elementos estão encobertos, estão escondidos. E você, junto comigo aqui, está abrindo para esquadrinhar e para trazer esse tesouro para o seu paciente. Quer uma prova disso? No corpo humano, o baço está ligado à terra. Se ele enfraquecer, ele não resseca. A natureza dele é úmida. O que é isso? A terra não é úmida, sim ou não? Ela é úmida. A terra não faz crescer a semente, gerar um fruto? Sim. Mas quando você maltrata a terra, no caso, o órgão baço, ele se defende, né? Tem uma frase que diz: a natureza não se defende, ela se vinga. Eu acho isso muito forte. A natureza, ela se defende sim. Só que ela se defende às vezes com sinais que nós não compreendemos. Raquel, eu quero que você me dê sinais no corpo humano, Raquel. Eu vim para a live porque eu sou profissional de saúde. Mostra no corpo humano para mim. O baço, quando ele enfraquece, ele fica mais úmido. Ele não consegue digerir bem. Ele deixa o corpo pesado. Ele gera edemas. Vamos para a prática. Raquel, como que o baço enfraquece? Olha o meu dedinho aqui. O médico não consegue diagnosticar, meu consultório está lotado, eu estou com fila de espera, por favor, me ajuda. Por que os profissionais de saúde hoje, que trabalham com a medicina chinesa, estão com o consultório lotado? Isso é íntegro, porque você vê na internet direto, eu publico aí, e vou fazer uma sequência de mais profissionais falando sobre esse salto que a medicina chinesa faz com a carreira de cada um. Por quê? Porque ele sabe a função do baço e ele enxerga quando o baço está fraco. Você conhece alguém, você já ouviu alguém falar assim, ó, se preocupe menos porque você tem a sua imunidade vai cair? Sim ou não? Você já ouviu alguém, algum médico, algum profissional de saúde orientar o paciente assim: coma no horário certo porque a sua imunidade vai cair, você pode ter edema, pânico, lúpus, artrite reumatoide? Sim ou não? Olha que incrível a medicina chinesa. Você já viu alguém falando assim: olha, não coma muito à noite porque a sua imunidade vai cair? Sim, fora da área de medicina chinesa. Fora da área de medicina chinesa. Eu nunca ouvi falar. Eu nunca vi médico receitando café da manhã. E eu oriento vários médicos, tá bom? Tem médico que trabalha comigo diretamente no meu programa aqui, Diagnóstico de Ouro. Então eu honro os médicos, mas os médicos não orientam. Porque eles são maus? Lógico que não. Porque eles não sabem que a função do baço tem esse papel. Por esta razão clara, a medicina chinesa dispara. Eu vou para mais uma pergunta aqui. Você já ouviu algum médico falando: retire o suco verde, retire o detox, retire o jejum intermitente, não fique horas sem se alimentar, sim ou não? Também não? Ah, que bonitinho. E por que eles não falam? E por que isso faz mal? Quem tem deficiência do baço pode ter deficiência de qualquer outro órgão. Pulmão, rim, fígado, coração. Quem tem deficiência do baço precisa comer no horário certo, precisa retirar os crus, precisa retirar os derivados de leite. Não adianta nada essa porcaria desse iogurte sem lactose. Me dá um negócio no meu coração que eu chego no supermercado aqui. Atualmente eu não vou muito ao supermercado, quem vai é meu marido.
Mas quando eu ia ao supermercado, eu olhava assim e via um monte. Quem vê um monte de iogurte diferente hoje? Active, não sei o que, sem lactose, com isso, com um negócio que vai. Um monte de iogurte, um monte de leite, mas nenhum tira uma coisa que faz mal para quem tem deficiência do baço, que é a umidade. A terra não é úmida? O leite tem uma característica de umidade, o queijo, o iogurte, todos os derivados. Essa umidade, esses alimentos frios ou crus, melão, melancia, a couve, quando ela está crua, agrião, rúcula, alface, tomate, cebola, cenoura, beterraba, tudo cru, lentifica a digestão e afunda mais o baço. Aonde que o paciente vai encontrar essa informação? No seu consultório. Só. Agora, Raquel, muito bonitinho que você falou. Eu entendi o seu coração, acho que você está alinhada, foi interessante. Agora me prova. Escreve aí. Me prove. Olha bem o que eu vou te mostrar agora. Se o baço enfraquece, primeiro lugar, antes de eu apresentar, ele se torna mais úmido. Então, se ele enfraquece, ele não consegue realizar uma boa digestão. Você conhece alguém que tem um apetite fraco pela manhã? Conhece alguém que sente cansaço durante o dia? São muitas pessoas, escrevem muito ou poucas. Conhece alguém que come um pouquinho, às vezes já não quer comer mais? Pô, fiz um café da manhã lindo, comi um pedacinho de ovo, não tem mais apetite. Que tem muito sono, edema, engorda fácil, língua pálida, língua mais obesa. Essas pessoas que você está falando aqui, elas já têm deficiência do baço, mesmo se a língua não for obesa. Já está fraco, pensa muito, não consegue resolver as coisas com clareza. Essa deficiência do baço, se não for tratada, o nome desta síndrome é deficiência de energia do baço. Que é o quê, Raquel? Deficiência da função. Então, deficiência da energia é igual a deficiência da função. Então, quando o baço enfraquece, ele consegue digerir menos, acende menos o sangue para a cabeça, ele não consegue metabolizar, ele acumula os líquidos. Isso já é deficiência da energia. Se ele não tratar, ele vai ter deficiência de yang do baço. E aí começa a fleuma. Pode começar a fleuma. Por quê, Raquel? Isso é uma dúvida muito comum. Tem centenas de pessoas ao vivo, olha bem para mim. A deficiência de energia significa que a função está fraca. Então o paciente pode ter um pouquinho de dor de cabeça, insônia, depressão, no começo, tudo no começo. E cansaço, tá bom? Agora olha para essa mão esquerda. Não tratei. Alguém busca um tratamento muito rápido porque está com um pouquinho de insônia? Sono leve. Acha normal, vai tomar melatonina. Grande equívoco. Você devia procurar um profissional de medicina chinesa. Porque insônia intermitente, sono leve, mesmo que você acorde um pouquinho, já é deficiência do baço. Baço e coração. Só que como está na ordem dos canais, não aparece no exame, mas o paciente já está doente, já está fraco, ele já tem uma entidade nosológica, ele tem uma insônia. Insônia faz mal, consome o sangue e gera outras doenças. Hoje aí, grande parte dos pacientes hoje tem insônia. Se você não trabalhar, eles vão agravando. Agora, essa deficiência aqui está nos canais, mas evolui, mas é uma pessoa, tem que ser tratada. Vira o quê, Raquel? Deficiência de yang do baço. Significa que piorou, as doenças mudam e o tratamento tem que ser mais rápido ainda. Quais doenças? Olha para cá. Deficiência de yang é falta calor, falta função. Mais grave do que a deficiência de energia. O corpo fez o quê? Esfriou. Tá bom? A deficiência de yang, escreva assim, eu vou fechar a porta. É a porta para fleuma. A porta para fleuma, e quem é profissional de medicina chinesa fala assim, sou MTC. Vocês sabem que é difícil isso. Quando você não aprende com clareza, mas a partir de hoje vai ser mais fácil. Tá bom? Então vamos clarear aí. Eu entendi que a deficiência de yang, agora eu posso voltar a imagem para você. Olha bem para mim aqui. Olha que interessante. Tá vendo? Eu apresentei na live passada, se você não assistiu, eu falei sobre síndrome do pânico,
desarmonia de coração e rim. E eu vou provar aqui que a medicina chinesa não é acupuntura. Eu conheço as 7 técnicas, trabalho com as 7, às vezes uso mais uma, mais 2, mais 4, depende do paciente. A acupuntura é uma das 7. Excelente técnica. Escreva aqui, eu trabalho com acupuntura. Alguns trabalham aqui. Mas ela não é exclusiva e ela não define a medicina chinesa. A medicina chinesa, em primeiro lugar, você tem que entender esses quadrinhos aqui. Ela é o diagnóstico, claro. Depois do diagnóstico, eu preciso orientar a dietética, mudar hábitos, falar com o paciente sobre emoção. Depois eu escolho a técnica. Auriculoterapia, moxa, qigong, dietética, fito, acupuntura. E aí sim eu trato. Então eu escrevo assim, antes da técnica, eu preciso diagnosticar. Agora pode olhar para mim aqui. Quando eu tenho uma deficiência de yin, eu sinto mais calor, porque o yin é o preto, tá? O yin é o preto. Eu apresentei isso, vou passar bem rapidinho na semana passada. Se o yin tá fraco, eu sinto mais calor, porque o amarelinho é o que acelera, é o yang, é a função, tá? Agora olha o quadrinho de baixo. A deficiência de yang significa o quê? Gente, tem que ter sinal clínico, tem que ter autoridade para falar. Ah, é masculino e feminino, calor e frio. Isso é muito pouco. O paciente quer dados clínicos, ele quer a sua autoridade, ele quer a sua segurança, confiança. Então você tem que entrar nessa clínica. Vamos lá. A deficiência de energia significa que ele tem frio? Isso é um erro grave de vários. Já orientei milhares de profissionais de medicina chinesa. É um erro gravíssimo, porque aqui é um muro de Berlim, não dá para você avançar se você tiver esse erro. A resposta é não. A resposta é não. Porque a natureza se defende, ela não se vinga, ela está se defendendo. A deficiência de energia, quem é meu aluno, por favor, você já sabe disso, então você fica um pouquinho aí sem responder agora, deixa o público crescer aqui comigo. Se o paciente tem deficiência de energia, significa que ele sente o corpo quentinho, ele tem normalmente uma sensação de febrícula sem mudar o termômetro, ele está mais cansado, mas ele não tem frio. Por quê? É a terra se defendendo. Então ela esquenta para se defender, falando assim, ó, vai descansar, come melhor, relaxa. Mas o paciente não sabe, ele vai lá, toma um negócio e continua. Toma um Red Bull, um acelerador do metabolismo e vai embora. E ele começa a adoecer mais. Quando que o frio entra? Quando ele tem deficiência de yang. Não tratou a deficiência de energia, vai virar deficiência de yang. A deficiência de yang, a função do órgão piorou. Agora começa a fleuma. Qual é o nome da fleuma? Primeiro, eu vou definir entre fleuma yin e fleuma yang. Mas primeiro eu tenho uma fleuma chamada tannin. Tannin é formado pela disfunção do baço na transformação dos líquidos. Jin-e é líquido corporal. Saliva, lágrima, os líquidos das cartilagens, e líquido encéfalo-raquidiano. Tudo que lubrifica o corpo é chamado de Jin-e. Lubrificação nasal, lubrificação de toda a pele. Então, se eu tenho... Aí eu tenho síndrome yin e síndrome tan. Qual é a causa da retenção de líquido? Fatores patógenos exógenos, pessoas, por exemplo, que dormem no ar-condicionado. Ficam o dia inteiro no ar-condicionado. Muito frio, então trabalham na praia. Muito calor, também dá outro tipo de enfermidade. Distúrbio emocional, quer ser máquina, não quer sentir, banaliza as emoções, está se lixando para os outros. Raquel, isso adoece? Pessoas frias ficam doentes? Sim, ficam gravemente doentes. Inclusive, elas podem ter câncer, nódulos. Só que é um conceito da medicina ocidental. Distúrbio emocional causa câncer. Então, você... Agora diz no chat, tem muita gente com câncer? Você vai ver o que é o câncer. Sim ou não? Fatores alimentares e trabalho excessivo sem descanso. Isso tudo causa fleuma yin. Lesa o baço. Ah, os 4 itens. Agora, tem muita gente com nódulo?
Tem muita gente com nódulo na mama, nódulo na tireoide, é fleuma. Pessoas com disfunção, colocistoletíase, cálculo na vesícula, vertigem, enjoo, esquizofrenia, tudo isso é fleuma. Olha o impacto. Tudo isso é fleuma. E de onde vem a fleuma? Da deficiência do baço. Então fala assim, eu vou compreender tudo sobre o baço. Eu vou fechar essa porta da fleuma. Eu vou tratar meus pacientes com excelência. Eu vou ser um profissional que conhece a medicina chinesa. Como? Fisiologia. É a base de tudo. Não adianta você querer aprender acupuntura, fitoterapia, ter um monte de diploma na sua parede sem conhecer como funciona o corpo. Porque o teu paciente não é um robô. Ele não veio da inteligência artificial. Que essa inteligência artificial aí, se você não trabalhar, ela vai dominar o mundo. Porque ela não tem coração. A inteligência artificial não conhece um espírito. Eles são robôs, tá? Cuidado com a inteligência artificial. Você tem que ser melhor do que ela. E ela tá ficando inteligente. Você pergunta o que é fleuma, a inteligência artificial sabe. Raquel, que loucura, ser um robô, como é que ela sabe? Porque humanos trabalham para ajudar a inteligência artificial. Ela tá errada? Não. Eu posso usar a inteligência artificial para alguma coisa. Mas eu não dependo dela para nada. Inclusive, eu nem gosto. Mas, às vezes, a equipe usa aqui. E eu pego e vou corrigindo. Tem um monte de erro. Quem não sabe, nem corrige. Vai usando. Raquel, o que tem a ver isso? A inteligência artificial não sabe identificar um fator emocional. E isso lesa o baço. Então, você vai trabalhar com a medicina chinesa para você mudar a alimentação, tratar o baço. Eu vou mostrar no final dessa live como. Agora, os líquidos ficam presos, não são digeridos. E a retenção se transforma em tanin. Raquel, me dá exemplo clínico. Você conhece alguém que tem edema e faz botox para ver se melhora? O botox não vai resolver o baço. Raquel, você está criticando a estética? Eu não estou criticando ninguém, porque quem é livre faz o que quer. Eu quero que você entenda para ajudar o paciente, porque ele gasta 20 mil na estética. E você não consegue cobrar R$150 na consulta, porque você não governa. É isso que me dá essa pungência para falar. Trate com excelência, cobre a consulta e vão trabalhar. Por quê? Eu tirei o edema, fiz o botox, fiz a cirurgia. E o baço continua fraco. Ele vai apresentar o edema no tornozelo. Você vai tirar o edema do tornozelo como? Me diz, com plástica? Ele vai apresentar o abdômen protuso. Ele vai apresentar uma pessoa fraca. Os líquidos presos, eles vão fazer o quê? 4 locais diferentes para o líquido ficar retido. Não se assusta com o nome. Não se assusta. Por quê? Peraí. Porque eu vou dizer que nome é esse, tá? Pega uma caneta aí e põe Tanin, Xuanyin, Yin e Zin. São os nomes chineses, porque se você sair dessa live e entrar na faculdade Beijing, você vai achar a mesma coisa lá. Eles terão relação sempre com a deficiência de Yang do baço, que torna-se incapaz de transformar e transportar os líquidos. Então eu tenho que cuidar da terra para não acontecer isso. Vou deixar a plantinha aqui. Eu vou começar com o tanin. O tanin são os líquidos presos no interior e eles se transformam em algo muito denso e vão para o intestino. Como que eu vou saber que existe tanin no intestino? Vamos lá. Primeiro lugar, eu vou saber através da deficiência do baço, tá bom? Então, o que eu vou ter primeiro? Deficiência do baço. Eu vou ter um paciente com sinais de deficiência do baço. Menos fome, tendência a fezes fininhas, amolecidas, cansaço, sente um pouquinho mais de frio. Raquel, mas o paciente pode sentir calor e ter isso? Aí é uma síndrome combinada. Vamos primeiro no que é simples, tá bom? Se ele tem a deficiência do baço e não tratou, ele começa a ter... Me diz aqui se você já viu algum paciente com um barulhinho no intestino, come ou vai ao banheiro e tem um som de líquido no intestino, isso é tanin. E ele pode ter junto, engorda ou emagrece, tem esse barulhinho de água
e além de edema, sensação de peso e cansaço. Qual o nome disso, Raquel? Tanin. Isso já é tanin. Significa o quê? Acendeu a luz amarela. A luz amarela é, eu tenho que tratar o baço. Se eu não tratar, eu posso ter outro tipo de fleuma. Vamos lá? Raquel, será que eu posso ter 2 fleumas? Será? Vamos ver? Os fluidos retidos, olha só que incrível isso aqui, gente, é muito incrível. Eles ficam retidos no caminho de ascensão do puro do puro para o turvo. Separação do puro para o turvo. Vamos lá. O que significa isso aqui? Paciente perde um amor. Namorado estava noivo da sua paciente. De uma hora para outra ele fala assim, olha, eu me apaixonei por sua maior amiga, tô indo embora. Quer dizer, ele nem fala. Ele termina o relacionamento e aparece casado com sua maior amiga 3 meses depois. Isso é um filme de terror? Não, isso é um quadro real. Aconteceu com uma paciente minha há 18 anos atrás. 18 anos atrás. 2004, 2007, por aí. Paciente com quadro grave de depressão. O que aconteceu? Ela ficou quieta, nunca falou isso pra ninguém, se fechou num quarto, ficou 3 anos fechada e não admite esse assunto. Não contou pra ninguém, exceto a família e quem soube da situação. Ela ficou com cabelo branco em meses, engordou, ficou com edema e apresentou uma dor intercostal que ninguém sabia o que era. Não podia usar sutiã, tudo dolorido aqui, enjoada, ficou sem comer. Quando eu atendi, ela estava toda gelada, fleuma grave. Começou como? É difícil perder um amor? Quem aqui nunca perdeu um amor? Que levante e toque a primeira pedra. Você sofre. Quanto mais com alguém que era sua amiga. É difícil? Claro. O que acontece com um quadro desse? É importante se abrir, manipular os pontos do fígado que estão abaixo da mama, chorar, ressignificar. Aí é que vai para o coração. A medicina chinesa ensina através de técnicas de respiração. Não ensine isso para quem você não conhece. Se você não conhece a medicina chinesa, que vão banalizar, falar que você é uma charlatão. Mas se você tiver o domínio das técnicas, a moxa, souber pressionar pontos, paciente que você tem vínculo, você ensina a ir para o coração, ressignificar, encontrar o Criador, chamado Deus, que está dentro de cada um de nós. E ninguém terá a capacidade de acabar com a vida do outro. Nem namorado, nem mãe, nem filho. O nome disso é autogoverno. Raquel, o que significa? Que essa paciente se afundou por falta de amor próprio. O que ela fez? Uma fleuma Schwann. O que ela tinha? Sensação de distensão no tórax, falta de amor próprio faz isso, inclusive. Dor, asma, falta de ar, depressão. Ela tinha tudo que você imagina essa paciente tinha. Só que os exames estavam normais. Isso é que dói. Isso é uma facada no peito do paciente. Porque ele quer saber o que ele tem e ninguém sabe. De estagnação do fígado, junto com a deficiência do baço, gera esse tipo de fleuma. Tá bom? E aí eu tenho o terceiro tipo, que é o Yi-Yin, que é uma fleuma que fica com edema nas pernas. Você conhece alguém que sofre hoje e não admite sofrer? Escreva, eu conheço. É seu paciente, deveria se tratar com você. Pessoas que não sabem ressignificar. Então o Yi-Yin vem da deficiência do baço também, como todas as outras. Só que aqui eu tenho perna inchada, perna pesada, perna com fraca. E essa perna fraca faz o quê, Raquel? A deficiência do baço faz com que, olha a gravidade. Isso é fisiologia, tá, gente? Se eu não conhecesse fisiologia, eu estava em casa dormindo. Porque é impossível fazer uma live sem fisiologia. Se o baço... Dormindo não, estaria na praia, porque essa não é hora de dormir. Mas eu só estou aqui porque eu conheço muito a fisiologia. E eu sei o caos da saúde, porque eu tenho milhares de pacientes cadastrados aqui em 24 anos. Agora, olha para essa prova que eu vou te dar agora. O baço está fraco. Nesse quadro aí, com a perna inchada, o braço está fraco há muito tempo. Se o baço está fraco, ele é filho do coração. Eu posso ter palpitação, ansiedade. Ele é neto do fígado. Eu posso ter nódulos, cistos, lipomas, miomas, doenças autoimunes. Só que ele é mãe do pulmão. Então eu posso ter asma. Nossa, mas ele é avô do rim. Eu posso ter pânico.
Raquel, que loucura é essa? Um órgão fraco, de acordo com as leis dos 5 elementos, ele pode ir afetando os outros em dominó. E como é que eu interrompo isso? Conheço a fisiologia, trato separadamente. Por isso que o atendimento é semanal. Eu vou nos pontos back-shoes, aí eu vou nas técnicas. Mas primeiro, qual órgão está fraco? Por que ele está fraco? Quando ele ficou fraco? Eu tenho que saber fisiologia, concorda? Então escreva aí. Serei uma excelência em fisiologia. Escreva assim, quem conhece fisiologia governa. Quem conhece fisiologia governa. Quem que governa? É ter segurança. É saber se impor, é não ficar decorando esses cursinhos da internet que ensina em um final de semana alguém a ser um profissional. Tem aluno meu que já fez 8 cursos online. Tem aluno que já fez 6, 4, 10. Que maluquice é essa? Para que esse monte de curso? Você nem precisa estudar comigo, tá bom? Não estou aqui pedindo você fazer curso. Inclusive, eu nem tenho nenhum curso aberto agora. Cuidado com a internet. Vigiai e orai. Será que eu quero isso para mim? É impossível você trabalhar com isso aqui, ó. Não faça curso de moxa. Não faça curso de aurículo. Não faça curso de nada. Acupuntura. Somente se dentro desse curso tiver uma boa fisiologia. Fala assim, eu vou ser um detetive, um farol. Me diz aí, cadê a fisiologia desse curso? Tá boa? Vai lá, se inscreva e faça. Porque o paciente que tem essa deficiência aqui, você tem que tratar urgente o baço. Ele tem peso no corpo, edema. Quando faz xixi, pode sentir um peso, que é a disúria. Aí ele pode ter frio, calafrio, ausência de suor, tosse e asma. Tem que ter tudo isso? Lógico que não. Eu vou ser um detetive. Isso aí. Detetive. Detetive. Você não é um escravo. Governante não aceita qualquer coisa. Seja um detetive. Trabalhe na área de medicina chinesa ou não. Mas primeiro, saiba raciocinar. Então vamos lá. A última, Yin. O pulmão perde sua função também pela deficiência do baço. Raquel, o baço que fez essa confusão, o baço que fez esse caos, o baço que fez as 4 começarem, sim. Não é incrível isso? Aí o que eu posso ter aqui? Falta de ar. O paciente não consegue deitar. Deita. Já viu algum paciente assim? Ele deita, tem que botar uma almofada gigante, porque senão ele fica... Falta de ar. Ele pode ter enfisema pulmonar, bronquiectasia, doenças graves, asma crônica. Por quê? O pulmão, plenitude no tórax, edema facial, respiração curta, expectoração clara, abundante. A fleuma no pulmão vem da deficiência do baço, que interrompe a ascensão dos líquidos, a ascensão da energia. O baço tem uma energia chamada Yin-Qi, que acende e junta-se com o ar e forma uma outra energia chamada Zong-Qi, que é a energia do tórax, que faz o quê? O coração, nada mais e nada menos do que o coração e o pulmão funcionarem. O baço faz o coração e o pulmão funcionarem. Você ouviu bem o que eu falei? Se o baço estiver fraco, eu posso ter arritmia, bronquite, asma, cardiomegalia, hipertensão. Oh, meu Deus! Mas ninguém sabe que o baço está ligado a esses órgãos. Mas você sabe. Fleuma Yin acumulada no intestino, Tanin. Fleuma Yin acumulada no tórax, sensação de plenitude, também é uma fleuma Yin. Tudo isso aqui é Yin, tá? Fleuma Yin pode provocar falta de ar, tosse, opressão. Pode também ir para o músculo e para a pele, edema, ausência de transpiração e corpo pesado. Como é que chama-se essas fleumas? Elas são Yin, por quê? Porque elas são menos densas, são fluidas. O catarro é claro, o edema ele é superficial, tem uma respiração curta, mas ele é mais fluido e mais leve do que a fleuma TAM. Raquel, não é possível, pode ser pior do que isso? Então vamos lá. A fleuma substancial pode ser percebida palpando, enquanto a insubstancial não. A forma mais densa, vou completar aqui que faltou, tá? A forma mais densa de fleuma é chamada de fleuma TAM. Mais espessa, desculpa. Mais espessa, mais densa, mais material é fleuma TAM.
Tá aí. Fleuma TAM e a mais clara é fleuma IN. Principais sintomas da fleuma saburra. O revestimento da língua é grosso, é pegajoso. O pulso, você pega, parece uma corda de violão. Fleuma está associada a quê, Raquel? A todos os órgãos que trabalham com líquido. Rim, baço e pulmão. E o sangeal é uma função de canais que passa entre esses órgãos. No corpo, em todo o metabolismo. O corpo todo, quando se fala de órgão e víscera. O sangeal passa por dentro desses órgãos. Então, se a fleuma está no pulmão, ela produz tosse. Agora, um resuminho de fleuma para você. Raquel, posso ter fleuma no coração? Pode. O paciente pode perder a consciência? Pode. Nossa, isso vem do baço? Vem. Isso vem do baço e você vai tratar. Não vai ficar fazendo essa massagem superficial. Raquel, eu trato sem agulha, eu posso tratar fleuma? Pode. Trata com seus dedos. Trata com a moxa. Muda a alimentação. Faz essa pessoa se abrir com você. A emoção reprimida causa fleuma, porque dá calor no fígado e junta com a deficiência do baço. Raquel, eu uso acupuntura, o que eu vou fazer? Uso o E40, baço 9. Tonifica o baço lá no assentimento, no B20. Faz moxa no baço 3, mas principalmente no 9 e no 40. Raquel, eu posso usar várias técnicas? Pode, mas primeiro você tem que fazer o quê? Descobrir de onde ela veio. Descobrir de onde ela veio, tá? Fleuma no estômago, náusea, enjoo, plenitude. Fleuma nos canais, músculo, osso, lipoma, parestesia, dormência. Fleuma na cabeça, tontura, visão embaçada, perda da consciência. Fleuma na garganta, meiketi. É por isso que a medicina chinesa só cresce. Agora olha para mim e presta bem atenção. Enquanto você lê um pouquinho, olha para mim. Você conhece alguém que já sentiu bolo na garganta, sensação que tem um bolo, um nó? Vamos ver se você já viu alguém assim. Faz um monte de exame, gente, tenho certeza que tem alguma coisa que eu devo estar com nódulo e não tem nada. O que é isso, Raquel? Chama meiketi em chinês. Traduz para mim, caroço de ameixa. Caroço de ameixa na garganta. Mas cadê o caroço de ameixa? Tá aqui? Não. É uma metáfora. E se você fizer um exame clínico, você vai lá, vai pegar todo o exame de imagem e não tem nada. Gente, que loucura é essa? Parece que eu tenho um caroço aqui, eu faço exame e não tem nada. Chama-se fleuma intangível. Chama-se fleuma insubstancial. A fleuma não se materializou ainda. Olha a fleuma TAM aqui. É essa aqui, ó. Fleuma intangível. Olha só, não tenta entender esse quadrinho, porque eu vou fazer outra live, tá bom? Isso aqui veio direto do mandarim, traduzido de acordo com as universidades da China, um conhecimento inédito na internet. Eu não vejo ninguém falando de fleuma. Se você conhece alguém, valorize essa pessoa, porque é um bom profissional. Só cuidado se você está aprendendo certo. Qual é o perigo? Olha só para a seta da direita, porque em 9 minutos eu tenho que acabar essa live. Só para a direita. Frio, umidade no baço. Frio, umidade no baço. Acúmulo de líquidos. Chu de rim. O que é chu? É deficiência. Deficiência de rim. A umidade fica acumulada e torna-se fleuma. A fleuma é intangível. O que eu tenho? Insônia, esquizofrenia, caroço de ameixa, opressão no peito. Arritmia é um tipo de fleuma, é um sinal de fleuma, e parestesia nos membros. Agora me diz uma coisa, o que o paciente faz? Olha para esse quadrinho só na direita, com a fleuma intangível aqui. O paciente tem insônia, ele tem vertigem. É comum pessoas com isso aqui, com alguns desses sintomas ou vários? O paciente está tonto, ele tem um bolo na garganta, ele tem vontade de matar uma pessoa, mas ele não sabe por quê. Ou então ele não tem mais vontade de viver, que a depressão grave também pode ser um tipo de fleuma. Ele está em cima de uma cama, ele não sabe a quem procurar. Ele não sabe quem vai diagnosticar o que ele tem. Ele vai, lógico, a um clínico geral. Que bom que existem os clínicos, que ele vai fazer um exame para ver se ele não tem um tumor grave. Então, olha para esse quadrinho da direita. Não tem nada de errado com o médico. O médico vai pedir um exame.
O que acontece? O exame muitas vezes está normal. A minha filha estuda medicina e ela fala esse problema, os professores todos dela falam. Os exames estão normais e agora, por isso que tantos médicos estudam medicina chinesa. Porque o exame está normal. Esse paciente vai para onde? Vai para onde? Tá aqui, ó. Ele sente um caroço na garganta, mas não tem nada. Ele vai procurar quem? O paciente fica desesperado, porque ele não sabe o que ele tem. Por isso que você é responsável por aquilo que cativa. Né? Tá aí no Pequeno Príncipe. O paciente chega e fala assim: doutora Sandra, eu tô com um nó na garganta, eu tô tonto, eu tô enjoado. E agora? Olha a nossa responsabilidade. Se você não confia no seu trabalho, tá tudo certo. Você vai confiar tendo mais conhecimento. Se você confia, tá tudo certo também. Mas você pode trabalhar ainda um pouco melhor. Eu estou aqui para dar a mão agora para quem tem segurança, para quem tem confiança, não importa onde você está. Meu consultório está cheio, eu ganho 30 mil por mês, isso não me diz nada. Meu consultório está vazio, não seja escravo da sociedade, do dinheiro, da fama, de nada disso. Seja um servo. Maior é o que serve. Vamos nos dar as mãos agora. A fleuma é uma realidade atual. Pense no seguinte, você pode aprender mais. Todos os dias eu aprendo mais. Eu vou estudar para sempre, a medicina chinesa é enorme. Mas vamos diagnosticar a fleuma. A fleuma vem da deficiência do baço, pode afetar outros órgãos, ela se instala em vários órgãos, em várias partes do corpo. Agora você já sabe, tenha compaixão, perfeito. O baço. Essa live é para eu fechar que quem faz a planta crescer, quem faz o paciente ter sangue, alegria, força, é o baço e ele está maltratado. A gente vive numa sociedade que come-se mal, preocupa-se muito, sente-se pouco e ninguém sabe nada do que é espírito. É uma vergonha. O ser humano hoje, ele está necessitado. E por isso você veio para essa live. Você vai começar a tonificar o baço como? Você vai identificar a língua e os sinais vitais, os sinais fisiológicos. Então a língua vai ficar mais pálida, o paciente vai ter cansaço, fezes amolecidas, sono, o apetite vai ficando mais pobre. Posso ter muita fome e ter deficiência do baço? Pode também, mas em geral ele começa mais fraco. Como é que eu posso tratar uma deficiência do baço? Eu vou mostrar primeiro sem agulha, mas com um bom diagnóstico. Deficiência de Yang do baço. Eu posso fazer moxa no B20, que é o ponto a 2 dedinhos, bilateral, da 11ª vértebra torácica, logo abaixo da 11ª, você vai na lateral, moxa. Baço 9, na direção abaixo da cabeça da fíbula, na parte interna. Baço 9 com moxa também é bom. Se o paciente tem edema. Se ele não tem edema, ao lado do joanete, baço 3, tonifica o baço. Eu vou botar horário fixo para o paciente se alimentar. Vou retirar cru derivado de leite. Ele vai comer 7 da manhã, perto de 6, 7, meio-dia, 18, 19 horas. Café da manhã de rei, almoço de príncipe, jantar de mendigo. E nos intervalos, refeições leves, de 3 em 3 horas, refeições leves. Aí você pode comer damasco, caqui, nozes, castanha, mandioca, são todos tônicos do baço. De manhã, ovos, mel, mamão, batata doce, um pouquinho de café. Se o paciente tem deficiência do baço, isso é uma receita básica. Moxa, dietética, diminui o pensamento, acalma o pensamento, fazendo exercício físico sempre de manhã cedo, nunca à noite. Fazer exercício à noite não é bom. Consome a circulação. Faça acupuntura. Tonifique o B20 com fonte do baço. Agulha 30x40 em tonificação. Movimenta muito pouquinho. Você deixa lá 10 a 15 minutos, tonifica. Vai. Não é 40, baço 9. Você pode pegar o alarme do baço, que é o fígado 13. Você pode pegar o VC6, que é um tônico do Qi, em tonificação para drenar a umidade e tonificar o baço. Aqui dei dicas básicas para tratamento, mas o objetivo principal, cabeça e alimento. Se eu não cuido da cabeça, do alimento e da emoção, que está na alma, esquece a fleuma. Não adianta eu pegar esses pontos todos aqui e sair tratando.
Porque tem uns terapeutas escravos, eles são viciados em agulha, mas não sabem orientar o paciente. E é por isso que a live cresce muito. A escravidão tem que acabar. Raquel, antes da técnica, você precisa entender o que aconteceu com o corpo. Fala com o paciente assim, ó, pode se abrir. Pode se abrir. O teu estado emocional interfere em tudo que você sente. Qual é a emoção predominante aí? Vai lá e escreve. Quando começou? Associa algum fato? E esse vínculo estabelecido é obrigatório que você vai no back shoe, ou com a mão, ou com moxa, tem que tratar esses pontos. Os acupunturistas, cuidado com a inserção de agulha, faça de uma forma, se for fígado, dispersa o fígado, faz uma agulha inserida a 45 graus, e em dispersão, que é a manipulação da agulha que dispersa. Agora, tudo isso só tem valor se você fechar a causa, que é a síndrome, e orientar com excelência, tá bom?